Boa noite. Boa noite. Tem só vocês dois hoje? Vai chegar mais gente. Chega o Ah, tá. João Batista deve estar para chegar. Quem parece as meninas que vai participar online, né? Aham. Vamos pegar o bonde andando, mas tá bom. Ô, Amailton, te devendo até agora aquela resolução, né? O problema é que aquilo ali, foi eu que fiz, eu não achei o gabarito e eu ainda não tive tempo para resolver tudo. Não, eu imaginei Mas eu isso. vou ver se hoje, depois da aula, ou amanhã, eu vou tentar resolver eu mesmo tudo e aí eu te mando lá as respostas, tá? Só uma questão do exercício 2 do log, que eu não estou conseguindo achar Pode falar. o esquema, que as letras. Você está com os exercícios aí? Eu pego aqui em um segundo. É a mesma Lista questão só que eu para consegui resolver, que é a do exercício 2. Pode falar. É a letra Aí, ó. a letra I, a letra O, a letra S do exercício 2, que é a mesma, parece que é a mesma ideia, né? Então, só que eu não estou conseguindo achar a fórmula dela. A letra I você vai ter que usar mudança de base. E aí, como é que faz isso? Vou pegar aqui um. Hoje eu tô sem meu tablet. Sim. Vou te mostrar aqui. Eu acho que eu falei assim por alto, mas. É para ter falado que eu estou fazendo esse exercício também meio correndo, não deu tempo para mim revisar as aulas. Não, mas é assim mesmo, não tem jeito. Ó, mudança de base é isso aqui, ó. Logaritmo de x na base A é igual ao logaritmo de x na base B dividido pelo logaritmo de A na base B. Basicamente faz uma mudança de base aqui, o x e o A viram logaritmandos e você troca a base para a base B. Só substituir só aqui agora. Isso, aí você vai fazer, por exemplo, esse log de 3 na base 2 é log de 3 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Aí os dois tem aqui, ó. Sim, Aí é batata, só resolver. Aí tranquilo. Aí era depois, as outras era ó. Mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio. As outras vão ser isso aí. Realmente eu acho, não sei se eu deixei de falar. Não deu para revisar também os vídeos, né? Isso, Eu estou fazendo ainda 3, ainda não fiz, estou terminando a 2 agora. tranquilo. Mas assim, ó, essa de logaritmo aqui, se tiver tempo sobrando, faz ela toda. Mas se não tiver tempo sobrando, principalmente que o Enem tá na porta agora, chega aqui, ó. Concursos. Aí você vem aqui, ó. Questões do Enem. Disciplina. Matemática. Assunto. Aí nos assuntos aqui, ó, tá mais ou menos por ordem de ocorrência, sacou? Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, todos os zooms aqui vão cair bastante. Aí, ano, você deixa todos. Área de formação, dificuldade, todas. Aí, olha lá, vai estar lá, filtrar. Tá? Aí vai ter o banco todo, ó, todas as questões do Enem. Então, abrir a página da questão do Enem. Aí você Dessa maneira aqui, a única coisa que você não vai ter é o gabarito. Porque, ó, vou citar um exemplo aqui, ó. Vou pegar uma fácil para eu conseguir chutar, ó. A pessoa foi ao supermercado, blá blá blá, tá à venda. Menor preço em real por quilograma vai ser, ó, aqui é 6, aqui é 4, aqui é 16, aqui é 7 e aqui é coisa. Então o menor é 4, certo? 2. Olha lá, tá vendo? aí não aparece, né? Gabarito comentado, aí manda você logar. Aí você vai logar com o Google, Não, sim. aí você loga com o Google. Aí você pode fazer a mesma coisa, Aí consegue filtrar. resposta. Você consegue abrir, fazer o procedimento de novo. Disciplina matemática, beleza, filtrar. Aí vai achar mesmo que. Ah lá, agora tem um gabarito comentado, tá vendo? Tá. Só que aí, ó, você pode ver um gabarito comentado por dia só. Aí vai ter um vídeo de resolução. Aí Só que aí, vamos supor que você vai usar isso aqui para estudar.
Aí, aí você vai lá e pode ir estudando. A que der errado, você pode me mandar que eu. Que der errado, você pode me mandar que eu te falo onde que é. Ó, aqui, por exemplo, ó, era 2, né? Ah lá, parabéns, você acertou. Agora, vamos supor que a gente erre. Você errou, resposta D. Agora, por que que é D não vai aparecer, entendeu? Entendi. Ah, tá, beleza. Mas esse site que é muito bom, tem todas as questões do Enem aqui. Eu abri ele aqui, deixa aberto aqui na página dele. Depois eu olho. Eu falo isso porque logaritmo realmente cai pouco, entendeu? Sim. Tipo, cai, vocês viram que cai, mas cai uma na prova inteira, então não vale tanto a pena. Sim. Agora, isso aqui já cai uma relativa frequência. Tipo assim, a Jéssica falou que era pra eu falar disso aqui hoje, que vocês escolheram esse assunto, né? A Jéssica falou sobre a importância dessa questão, parece que cai todo em concurso, né, Dani? Toda prova do Enem cai essa questão. E o pessoal tá meio em dúvida, né? Chegou a realidade, chegou a comentar, mas é uma coisa simples, né? Pois é, eu vou dar mais uns 2 minutos aí, se ninguém chegar, eu falo pra vocês, aí o pessoal depois pega no caminho. E aí, como é que estão os corações? Ah, eu já sobrevivi à redação, agora tá Nossa, ô, prova de humanas e redação no mesmo dia é pra cair o cu da bunda, né? Olha, eu pensava que ia conseguir fazer uma redação bem pequenininha, mas eu até escrevi bastante. Escrevi umas 23 linhas. Tá bom, é até 30, não é? É, no mínimo 7. Tá bom. é melhor. Bom também. Eu nunca vi uma redação desse tipo. E as questões, vocês conferiram o gabarito ou nada? Eu tô esperando o gabarito oficial, já saiu algum gabarito mais Olha, confiável eu aí? vi o gabarito da Globo, não sei se eu deveria confiar na Globo. Diz que eu tirei 39. Acertei 39. Eu não olhei ainda não, tô esperando o gabarito oficial lá. 59? 39. 39, entendi. O gabarito da Globo provavelmente vai estar, a maioria vai estar certo. Mas tem aqueles gabaritos também de escola, tem o gabarito do ângulo, o gabarito como é que chama? Do positivo, essas grandes empresas de educação assim, geralmente lançam também. Às vezes vale a pena olhar. Ou não olhar também, né? E meter bronca. Quando eu fiz Enem, eu esperei, era sábado e domingo, né? Não era 2 domingos. Sim. Aí eu fiz o sábado, fiz o domingo, depois eu fui olhar gabarito, senão eu ia ficar nervoso. Pois é. Tá concentrado agora na prova mesmo, né? É. Mas é isso aí, agora vai chegar uma. Vocês estão confiando mais no primeiro dia ou no segundo? Eu acho que o segundo dia. Não, o primeiro dia foi o melhor. Eu vou esperar o segundo dia do Entendi. dia, tá? Acho que o segundo dia eu vou ter mais tempo pra pensar. Pois é, cara, esse segundo dia eu também acho que é um dia mais tranquilo, sabe? De tempo. Porque tem menos coisa pra ler, interpretar, por mais que tem que interpretar bastante também. O primeiro dia foi bem apertado. Eu entreguei minha prova, era 6h55. É, assim mesmo. Eu fiquei enrolando, né, se eu... Minha mãe falou para eu esperar até o final para eu pegar a caderninha. Aí eu fui enrolando, parava um pouquinho, discutir. Aham. Eu não peguei o meu não tive paciência não. Já era ansioso já, Eu tenho paciência. Eu fui aproveitando o tempo o máximo possível, até chegar aos 6h55. Uhum. Pô, teve uma questão assim que eu fiquei com raiva, porque essa é na 90, aquela do... Eu não mostro. Não, eu poderia ter acertado ela, mas eu nem botei. Questão 90? Essa daqui. Essa daqui de Dubai. Dá pra ver? Aham. A resposta certa era a letra D, artificiação do espaço geográfico. Ah, tá, eu sei qual que é. Essa aí que acerta? É. Então acertei. Diz
Tomara que seja, tomara que seja. Deixa eu ler ela aqui, ó. Vou pegar a prova aqui. Essa aí tem um mapa do país, né, Dubai. Aí tem um crescimento mostra dois momentos da história. Um momento, um antes e um depois. O antes mostra a cidade e o depois mostra um crescimento da cidade, da civilização, da construção construtiva, a área construtiva da cidade. Uhum. Aí o que encaixou ali era a artificialização. Não sei por que eles colocaram a artificialização, mas vamos encaixar o mais próximo desse aumento da área construída. Era isso. Boa noite, Roberto. Boa noite, professor. Opa, boa noite. E aí, João, como é que foi o Enem? Ele foi bem, graças a Deus. É? Que bom. Deixa eu ver se eu acho a questão aqui, ó. O que vocês estão falando? Aqui, né? Isso mesmo. Ah, tá. Nossa, de 2000 para 2020 mudou demais, velho. Tá vendo tanto que cresceu a cidade? Aham. Cidade é o país, né? Então a cidade, Dubai é a cidade. Comparação de concorrência do processo de... O que é a resposta aqui? É a especialização. A? D de dado. D de dado, né? Isso. É que essa é a prova verde. É, eu marcaria essa também, mas não é facinho não, hein? Pela palavra é muito esquisito, né? A especialização. Pô, aqui em Dubai, esses negócios aqui são mó bonitos, vocês já viram? Isso aí parece um porto, né? Imaginei que seja um porto. Nada, é um negócio artístico. É artístico? É tipo, é só um negócio pra gringo ver mesmo. Bom, galera, tá dando 7h10 já, eu vou começar aqui pra gente começar a conversar sobre esse assunto que realmente cai todo ano no Enem e com ele dá pra gente conversar sobre outras coisas também. Hoje eu não vou abrir minha câmera não, e eu vou ser muito sincero, é que eu acabei de voltar da academia e tá muito quente e eu tô sem camisa. Então como eu não quero criar um clima desagradável, aí eu não vou abrir minha câmera, tá bom? Tranquilo. É... Aconteceu um acidente, parece que tá gravando, tá? Então olha só, eu peguei esse slide aqui de um outro professor, né? E o conteúdo, de acordo com ele, é medida de tendência central. Isso aqui pode aparecer com alguns nomes, tá? Pode aparecer como estatística, por exemplo, que é uma introdução ao conceito de estatística. O que a gente vai ver aqui? As medidas estatísticas, né, que descrevem a tendência que os dados têm de agrupamento em torno de certos valores. Essa medida recebe o nome de medida de tendência central. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: vamos supor que a gente tem uma amostra de dados. Pode ser uma amostra de dados de qualquer tipo. Eu geralmente utilizo o exemplo idades numa sala de aula, né? Porque é um exemplo que é muito interessante. Tem aulas que são mais homogêneas, tem aulas que são as salas que estão mais heterogêneas. Então vamos supor que tem uma sala de aula que tem pessoas de várias idades e que eu quero registrar para alguém uma tendência dessas idades, certo? Essa tendência é o objetivo desse tipo de disciplina aqui. É registrar um número que represente de alguma forma aquela população, tá certo? Isso acontece muito, por exemplo, no futebol. Geralmente no futebol, quando você quer saber se um atacante é bom ou ruim, o que a gente usa de comparação? Vamos ver se vocês estão bons de futebol. Chutes a gol, né? O acerto dos chutes a gol. Chutes a gol, acertos a gol, que é uma referência de gols por jogo, certo? Então, como é que a gente veria a quantidade de gols? Ou a gente fala assim, ó, geralmente, sei lá, eu não sei nada de futebol, vou chutar um nome aqui, espero que ele esteja jogando ainda. Geralmente o Gabriel Jesus faz 2 gols. É um jeito de responder. Outro jeito de responder é assim, ó, o Gabriel Jesus faz 1,5 gol por jogo. Sim. Certo? Ou então, a maior parte das vezes ele faz 1 gol por jogo.
Também é um jeito de representar uma tendência. Então a gente sabe aí, nesse caso, no atacante, que o cara tá fazendo pelo menos um gol por jogo. Então ele tá com uma moral aí como atacante, né? E percebam que em cada um desses casos eu falei um número que representou uma tendência. Tudo bem? Sim. E foram tendências diferentes, foram números diferentes, porque eu utilizei propostas diferentes. Por exemplo, quando eu falei que na maior parte dos jogos ele faz um gol, isso significa uma tendência mais aproximada da moda, que a gente vai ver daqui a pouco. Quando eu falo que ele faz 1,5 gols por jogo, isso significa uma média aritmética. Até porque ninguém faz 1,5 gols. Aparece muito isso na notícia e tem gente que não consegue entender. Por exemplo, brasileiros têm, em média, 2,5 filhos. Não nasceu metade de criança para ninguém. Mas quer dizer que alguns têm 3, outros têm 2, vários não têm nenhum, alguém tem 8. E na média, ficamos com 2,5, ok? Agora, se a gente fosse escolher um número, por exemplo, para ser a moda agora de cada casal é ter tantos filhos. Houve um tempo que a moda era ter 2. O pessoal até falava, queria ter um casal, né? Ter um menino e uma menina. Hoje em dia, está muito mais tendencioso na moda a ter 1. Não sei se vocês estão percebendo isso também, mas os casais aí estão tendendo a ter um filho e já fechar a fábrica, como dizia meu pai. Sim. Então, essas referências de média, moda e mediana, apesar de serem conceitos matemáticos, são conceitos que a gente encontra no dia a dia aí. A gente utiliza eles, né? De certa forma. Então, olha só. Vamos falar primeiro da média aritmética. A média aritmética dessas 3 medidas de tendência é chamada simplesmente, geralmente é chamada simplesmente de média. Existem outros tipos de média, mas a gente não vai estudar, não preocupe com isso. E ela é a mais conhecida e mais utilizada. E ela é o quociente, ou seja, ela é a divisão entre a soma de todos os valores observados e o número de observações. Então, no caso do Gabigol, vamos supor que eu falei que ele faz 1,5 gols por jogo, porque eu vi um jogo que ele fez 3, aí eu vi um jogo que ele não fez nenhum, aí eu vi um jogo que ele fez 2 e um outro jogo que ele fez 1 gol. Eu sei que vocês já fizeram a conta que no total ele fez 6 gols. Né? E aí, foi 6 gols? 3, 0, 2 e 1. Isso, 6 gols. Então, em 4 jogos, seria uma média aí, na verdade, de 1,25 gol por jogo. Essa é a média aritmética. A gente soma todos os valores que interessam pra gente e divide pela quantidade de valores. Ok? Em cima, valor. Em cima, valores. Embaixo, quantidade de valores. Isso significa que, mesmo que em cima eu coloque um valor de 1.000, embaixo, esse valor de 1.000 vai ser contado como um valor. Ele é um valor sozinho, 1.000. Depois, um outro valor de 2.000, embaixo vai ser contado como mais um valor, e assim por diante. Então, olha só, em determinada amostra de tamanho n, n é o tamanho da amostra, significa quantos números eu teria ali. Consideramos os possíveis valores para a variável x, que seriam aí esses valores, né? A média aritmética, então, é dada por aquela coisa feia ali, ó. Que significa basicamente assim, ó, o valor 1 mais o valor 2, mais o valor 3, mais o valor 4, assim por diante, até o enésimo valor. Nossa, professor, o que é enésimo? Enésimo é o ordinal do valor n. Pode ser o sétimo, pode ser o oitavo. Se o n for 8, é o oitavo. Se o n for 9, é o nono. Se o n for 10, é o décimo. Se o n for 215, aí eu já não sei falar. Mas é o enésimo, ok? Dividido por n, ou seja, a quantidade de números que estão lá em cima. Ela é representada com uma barra, tá? Uma barra em cima do x. E é isso, a gente soma todos os valores e divide pela quantidade de valores. Não se preocupem com essa figura aqui, tá? Ela é a figura de somatório, mas ela aparece pouco. Ah lá, um exemplo pra gente, ó. Nossa, eu dei o mesmo exemplo do slide sem querer, inclusive.
Sabe-se que numa rodada de um campeonato de futebol, houve 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está apresentada na tabela abaixo. Nesse caso não é de um cara só, né? Mas olha lá. Na primeira partida teve 3 gols, na segunda teve 0 gols, na terceira teve 2 e assim por diante. Vamos calcular a média formando o número de gols e dividindo o total pelo número de jogos. Porque se a gente pega o número de gols e divide pelo número de jogos, a gente tem o número de gols por jogo. Uma média de gols por jogo. Então, olha lá. 3 mais 0 mais 2, somou toda essa linha aqui e dividiu pela quantidade de jogos, que é 10. Na soma disso tudo deu 26, dividido por 10, 2,6. De novo, esse 2,6 significa uma média. Ninguém faz 2,6 gols, né? Então a gente teve a média da rodada, que foi 2,6. E olha só, observe que o número que representa a média pode não pertencer ao conjunto de dados. Não tem nenhum 2,6 aqui no numerador. Ó. Não tem nenhum jogo que teve 2,6 jogos. Mas mesmo assim, 2,6 é o valor que representa aí uma tendência. Ou seja, por jogo, tem uma chance aí geral de ser quase 3 gols. De ser entre 2 e 3 gols, né? Se a gente for olhar ali, essa que é a tendência. Falando de média, a gente também tem um outro tipo de média, que na verdade é o mesmo, mas que é a média ponderada. Quando a gente fala de média ponderada, a gente tem uma outra forma de calcular a média, que é como se fosse uma forma de equilibrar as médias. Olha o exemplo que o slide deu para a gente. Para executar um serviço de alinhamento e balanceamento de pneus em um determinado veículo, foi feito o levantamento de preços em 8 oficinas, obtendo-se os seguintes valores: 40, 50, 40, 45, 45, 50, 60, 45. Já vimos que para determinar o preço médio, podemos prosseguir do seguinte modo. Então, olha só, ele somou todos os valores e dividiu pela quantidade de oficinas. Ok? Sim. Eu sei que chegou alguma coisa interessante aí. Então, olha só, a soma de todos os valores deu 375, ele dividiu pelas 8 oficinas e a média deu 46,875. Claro, nenhuma oficina falou, não, o preço para consertar seu carro é R$ 46,875 milésimos de real, né? Mas, mesmo assim, essa é a média. Agora, como os valores se repetem, olha só, o 40, por exemplo, aparece uma vez só. Não, aparece 2 vezes, ó. O 45 aparece 1, 2, 3. Então tem valores que se repetem. Então a gente consegue agrupar esses valores. Olha só, se o 40 se repete 2 vezes, a gente pode colocar 2 vezes 40. Se o 50 repete 2 vezes, 2 vezes 50. O 45 aparece 3 vezes, 3 vezes 45. E o 60 aparece uma vez só. A gente coloca isso no numerador. O valor vezes a quantidade de vezes que ele aparece. Que é exatamente a mesma coisa de somar. E embaixo a gente coloca as frequências. Ó. O primeiro valor aparece 2 vezes, o segundo 2, o terceiro 3 e o quarto 1. Falei certo, né? Então embaixo a gente coloca 2 mais 2 mais 3 mais 1. Sim. E é exatamente a mesma coisa de colocar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. E no final a gente vai ter exatamente a mesma fração, ó lá. Certo? Olha a fração de cima e a fração de baixo. Mesma coisa. Vamos fazer isso Mas, professor, na mediana e na moda, né? Na mediana e na moda isso aqui vai ajudar a gente a ter um olhar mais crítico sobre elas. Mas ficou claro isso aqui? Sim. Tem alguns outros exemplos que são importantes também, tá? Quando a gente for falar, por exemplo, de divisão, eu tenho um exemplo ótimo sobre isso. Minha mãe, quando eu era criança, ainda não tinha aquela propaganda da Xuxa, né, de não bata no seu filho. Então, a minha mãe, às vezes, de vez em quando, eu já perdoei ela por isso, mas de vez em quando ela batia na gente. Só que minha mãe era muito justa, ela fazia uma média ponderada. Quando eu tinha 12 anos, o meu irmão tinha 10.
Aí ela dava 24 chineladas em mim e 20 nele. Olha que média ponderada. Cada um recebia 2 chineladas por idade. Olha que... Minha mãe me ensinou matemática enquanto me batia. Tá vendo aí? Então, dá para usar a média ponderada também nesse contexto, tá? Por exemplo, vamos supor que a gente tem, de novo, vou usar o termo filhos. Tem 2 filhos, um de 10 e um de 5 anos. E que eu vou dividir R$60 de mesada, mas que seja equilibrado de acordo com a idade. Os 2 juntos têm 15 anos. Então, se eu tenho R$60 para dividir para 15 anos de filhos, parece que eu vou fazer um supositório, né? Mas 15 idades de filhos, então fica R$4 por unidade, por exemplo. Sim. Então, um receberia 4 vezes 5, que é 20, o outro receberia 4 vezes 10, que é 40. Isso também é uma média ponderada, tá? Então pode aparecer de diversas formas a média ponderada. Tudo bem? Ok. Isso aqui é irrelevante. E aparece a moda. Alguma dúvida em média? Ou tá tranquilo? Soma tudo e divide. Ok? Olhando esses termos aqui, ó, olhando essas formulações, parece mais difícil do que é, mas na prática é lembrar disso. Média aritmética. Soma tudo e divide. Não tem erro. A moda agora, ó. A moda é muito intuitiva, né? Vamos supor que a gente tem uma sala de aula com 30 alunos e 25 deles estejam com aquele moletom de escola particular, da Gap. Todo aluno de escola particular usa esse moletom da Gap. Eu não sei o que tem nesse moletom, que ele é feio, mas todo aluno de escola particular tem esse moletom. Significa que esse moletom está na moda. Certo? Você tem? Ah, desculpa, mas eu não acho muito bonito não, mas é moda. Eu nem sei. Tá na moda. Pra chegar. Como é que é? Demorou 3 meses pra chegar. Nossa. É mesmo? Pois é. Então o seu valeu a pena. Mas tem uma galera lá, você chega lá na, sei lá, na Criativa, no São Francisco, você sacode assim, vai cair no moletom da Gap pros lados. Então isso é uma moda. Então a gente tem o que é a moda? A moda é aquilo que mais se repete. Sim. Ah, não é esse aí que eu tô falando não, hein? Como é que tá tomando água? Como é que é? A moda é aquilo que mais se repete. Então, imagine que tem um conjunto de dados 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3 e 4. Podemos atribuir qualquer sentido para esses dados, sei lá, número de filhos por casal. Um casal tem 0, outro tem 0, outro tem 1, tem 1, tem 1, tem 2, 2, 3 e 4. A moda é 1. Por quê? O 1 se repete 3 vezes. Repete mais vezes. Exatamente. Vamos olhar aqui a tabela de dados no outro gráfico aqui, ó. Tipo de sangue. A gente pega um conjunto aí de, não sei, não vou fazer essa conta, mas de mais de 1000 indivíduos. Percebemos que 717 tem o sangue O, 414 tem o sangue A, 165 tem o sangue B, 53 o AB. Observando a tabela, a gente percebe que a maior frequência é 717, que são as pessoas do tipo O. Então a moda é O. Sangue. No Brasil isso é verdade, tá? Sim. A genética brasileira é de muito sangue O. Sangue A, sangue B é mais europeu, geralmente. Outro caso aqui, ó. O conjunto de valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 não apresenta moda. Porque todos eles têm a mesma frequência, então não tem moda. Sim. E pode acontecer também da moda ser, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A moda é 4, por mais que ele apareceu 2 vezes só. Ah, tá. Mas é a moda. Outro caso aqui, ó. O conjunto de valores 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. É bimodal, pois tem 2 modas. As modas são 2 e 4. Ah, tá. Porque Mas elas têm a mesma frequência. Então não tem. Mas, professor... Oi? Pode continuar.
Mas, professor, então parece que a média é um valor mais interessante para representar essa tendência, né? Depende. Depende do que a gente está querendo ver, tá certo? Dependendo do que a gente está querendo ver naquele conjunto de dados, a moda é melhor. Dependendo, a média é melhor, tá? Pode falar. Eu ia perguntar se então a moda nem sempre é única, né? Nem sempre é única. Quando tem vários, ela é multimodal. Sim. Aí não tem como escolher uma opção só. Não. Num caso de questão de. No caso de questão do Enem, por exemplo, se a gente tiver um conjunto de dados e pedir a moda, vai ter uma só, não preocupa não. Sim, tranquilo. Tá? Olha esse caso aqui, por exemplo. Se a gente voltar lá no caso dos gols. Olha a moda aqui, ó. Tem 2, repete 2 vezes. 3 repete 2 vezes. 1 repete 2 vezes. 5 repete 2 vezes. Certo? Certo. Então, olha só. Tem várias modas. 5, 3, 1 e 2. Então, você vai escolher moda para representar essa tendência aqui? Não vai. Agora, vamos supor, olha esse caso aqui, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3 e 4. Nesse caso, a moda, sim, representa uma tendência interessante desse grupo. Porque ela está, inclusive, perto da média. Se a gente tirar a média aqui, ó, 4 mais 3, 7, mais 2, 11, 12, 13, 14. Dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dá 1 e um pouquinho, ó. Então, a moda está interessante. Está, inclusive, perto da média. Tudo bem sobre moda? A moda eu acho que é o mais fácil, né? Ou tem moda, pode ter uma moda, pode ter várias modas, pode não ter nenhuma. E é o número que mais se repete. Outro valor aqui, ó, mediana. Essa mediana, ela é mais fácil que a média, mais difícil que a moda e é o mais chato de todos. Porque a mediana é o seguinte, ela é a medida do meio. Essa sim é a medida do meio. Ela é uma medida quase que geométrica assim. Porque você vai colocar todos os números ordenados em ordem crescente ou decrescente e vai pegar o número do meio. Exatamente isso que você vai fazer. Então é mais chato porque você tem que colocar lá em ordem crescente ou decrescente. Ok? Então olha só, e tem uma informação importante. Se a gente tiver uma quantidade par de números, não tem número do meio, né? Sim. Mas se a gente tiver uma quantidade ímpar de números, tem o número do meio. Então a mediana em uma quantidade ímpar de números é exatamente o número do meio. Agora, numa quantidade par, aí a gente já vai ter que fazer um macete, ó. Se a gente tiver n números de termos, n for um número ímpar, a mediana é o termo central e a posição é dada por n mais 1 sobre 2. E n mais 1 sobre 2? Pensa assim, ó. Imagina que tem 11 valores. 11 valores. Se tem 11 valores, qual que é o número do meio? O sexto. Não é? E o sexto não é 11 mais 1 dividido por 2? 11 mais 1, 12, dividido por 2, 6. Isso vai valer para qualquer questão que tenha número ímpar. Pega o número de valores, soma 1 e divide por 2. Vai ser aquele cara. Ou então você simplesmente faz essa analogia, né? 101 vai ser 51. Ou, se tiver 7 valores, vai ser o quarto. Né? Então a gente pode ir pela lógica ou pode ir pela regrinha. A regrinha ajuda a gente a conferir, né? Ou também tem um jeito, que é o famoso braço, você anota tudo e vai cortando um de cada lado até chegar no meio. Mas aí, se for 10, tudo bem. Se for 357, aí haja braço, haja tempo, né? E se ele for número par? Não tem o número do meio. Vai falar que não tem mediana? Não, nesse caso eles deram um jeito. Se ele for um número par, você vai pegar o n sobre 2
e o subsequente dele. Ou seja, se tiver 100 valores, por exemplo, você vai pegar os 50 e os 51 e vai tirar a média dos dois. Se tiver 10 valores, você vai pegar o quinto e o sexto e vai tirar a média dos dois. Se tiver 4 valores, o segundo e o terceiro, e tirar a média dos dois. Você vai tirar a média dos dois valores centrais. Ok? Tem exemplo aqui, ó. Olha lá. As idades dos jogadores de uma equipa em português de Portugal de futebol são 22, 24, 27, 27, 25, 25, 25, 23, 24, 32, 28. Determine a média das idades. Aí, aqui já está feito, né? Inclusive, depois desse aqui vai ter exercício, tá? Sim. Somou tudo, dividiu por 11, que tem 11 jogadores, e deu 25,6. Indique a moda. O que mais se repete? 25. Indica a mediana. Aí, olha só, nem fez nessa página, né? Porque vai precisar da outra página. Vai colocar tudo isso aqui em ordem crescente, porque não pode pegar aqui o do meio simplesmente, né? Tem que colocar em ordem crescente e pegar o do meio. Se tem 11, quem vai ser o do meio? 6. Então a gente vai pegar aqui e organizar, e o sexto valor vai ser a nossa mediana. Olha lá. Em ordem crescente. 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 27, 27, 28 e 32. Que a mediana, tá? Que era para estar escrito aqui. Mediana, lá, ó. O sexto termo, 25. Então, olha só. A média das idades, 25,6. A moda, 25. E a mediana, 25. Não é à toa que numa distribuição dessa, que é uma distribuição pouco heterogênea, os três ficaram parecidos. Ok? Bom, agora deixar aqui alguns exercícios para vocês praticarem. E aí, à medida que vocês forem realizando, a gente vai corrigindo, tá bom? Vou ler com vocês aqui, ó. Durante determinada hora do dia, Amanda fez 5 ligações do seu aparelho celular, pertencente à operadora Next. O tempo em minutos gasto a cada ligação está relacionado ao lado. Em relação a essas ligações, determine o tempo médio, o tempo mediano, o tempo modal, que é o da moda, ok? E sabendo que o valor da tarifa por minuto é 1,5, calcular o gasto médio por ligação. Por tudo que eu falei aqui, vocês têm total subsídio para resolver tudo isso aí. Aí, em caso de dúvida, levanta a mão, dá um grito.
dividir por 2 na regra. Como é que é? 0,77 dividir por 2, fazendo aquele quociente. Você tem como calcular ele aí? Deixa eu ver. 0,7 dá 0,35. 0,07 dá 0,035. Então dá 0,385. Sim, aí eu calculei desse jeito, mas eu tô falando assim, usando aquele quociente, né? Se fosse dividir naquele quociente, na regra. Como é que faria se eu tivesse como sempre conseguir calcular dessa forma que você calculou aqui? Não, aí você transforma a fração numa divisão. Faz um rabisco aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou ter que abrir. Peraí, vou abrir esse documento de outro jeito. Abre o anterior aí, a página anterior, acho que tinha mais espaço. É que aqui eu tô no browser, né? Aí ele não vai abrir, mas vou abrir com. Se eu abrir com outro documento, com outra plataforma, aí dá. Peraí. Que aqui tem a caneta, ó. Ah, tá. Onde que é? Aqui, né? Aí tem espaço. 0,77 de por 2. Usando aquele. Eu acho que tá certo. Dividido por? 2. Coisa simples, só para pegar a regra, a parte básica. Aqui, né? Isso. Só Tá. Primeira coisa, a gente vai trocar a vírgula de casa. Então, em vez de 0,77 dividido por 2, a gente vai andar a vírgula aqui 1, 2. Então, nesse aqui, essa vírgula que está aqui tem que andar 2 também. Sim, 1, 2. Então, a gente vai fazer 7. Vai ficar um garrancho, tá? Porque eu tô com o mouse. Dividido por 200. Claro que não dá para dividir. Aí a gente faz, ó, 770, 0, aí aqui o procedimento é aquele. 770, o mais próximo vai ser 600, aí vai sobrar 170. 170 não dá, coloca o 0. 1700 por 200 vai ser 8, vai sobrar 100. 0, 5. Ó. Sobra 0 agora. Beleza, vamos pagar. Uma coisa simples só. É simples, mas realmente complexo, né? Esse raciocínio de dividir, né, 70 por 2 e 7 por 2, às vezes é mais fácil de fazer do que isso aqui. Mas é por causa de aquela equivalência de 0,77 por 2 é igual. Toda vez que a gente multiplicar a fração em cima e embaixo, ela continua a mesma. Então isso pode ser, peraí, 7,7 por 20 vai dar a mesma coisa. 7,7 por 200 vai dar a mesma coisa. Sim. Bom, aqui podia ter um apresentar também, né? Deixa eu ver se tem aqui. Tamanho real, modo de leitura. Ah, aqui, ó. Vocês já terminaram ou ainda não? Ainda não, né? Beleza. Vou esperar o João terminar, a gente corrige. Aqui, professor. Oi. Na letra D, Aham. como que tem duas vezes, nos 5 minutos aparece 2 vezes, então não precisa fazer a conta as 2 vezes, não, porque vai dar a mesma coisa. Ó, realmente vai dar a mesma coisa, mas aqui tá